Falando Economize é o nosso quadro que vai ao ar toda quarta-feira. E no nosso quadro de hoje, nós vamos falar sobre a vitória de Trump nas eleições lá dos Estados Unidos. E, é claro, quais são os efeitos na nossa economia brasileira, não é isso? Nós queremos saber, vai mexer com a nossa economia? Nós vamos perder ou nós vamos ganhar? Quem vai responder para a gente é o economista Júlio Pascoal, que mais uma vez está aqui com a gente, emprestando o conhecimento dele para a gente entender melhor. Porque de economia a gente entende pouco, a gente comenta muito, mas entende poucos reflexos, né, Júlio? Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer voltar aqui à PUC TV. Pois é, a questão americana, a eleição do Trump, ela favorece apenas o mercado americano. Qual que é a posição do Trump em relação à economia americana? Ele quer fortalecer a economia. Então, a gente pode dizer, ele defende o protecionismo e é um nacionalista. Então, o que ele quer, na verdade? Ele quer pegar a produção que está na China, que está no México, e voltar para dentro dos Estados Unidos. Principalmente o setor automobilístico, que perdeu muito Detroit, perdeu muito com essa saída para os outros países, produzindo mais barato do que no mercado americano. E mais, quer dizer, não só trazendo essa produção para dentro, mas taxando os outros países que fazem concorrência, principalmente com os Estados Unidos, por exemplo, no mercado americano e no mercado mundial. O que a gente exporta para os Estados Unidos provavelmente vai ter uma taxa de imposto maior. Exatamente. Quais são esses produtos? O produto que nós exportamos basicamente para os Estados Unidos é commodity, né? Então, café, suco de laranja, própria soja, enfim, grãos, oleaginosas, a gente exporta. E tem alguns componentes também na área de aviação, né? Então, isso vai ser tributado, que está sendo colocado, que vai ser tributado em torno de 10% a 20%. Isso significa o quê? Que as empresas exportadoras do Brasil, elas vão ter que investir ainda mais em pesquisa e desenvolvimento para melhorar o seu custo operacional para conseguir vender nos Estados Unidos e vender com chance de ganhar mercado. Coisa que atualmente eles já têm o mercado, mas não tem essa taxação. Pelo outro lado, lá da China, que hoje é um grande exportador, fala-se que vai penalizar, taxar em torno de 60%. Porque hoje a China hoje ela absorve as empresas mundiais. Estão lá, produzindo lá, com custo de mão de obra barato, e isso favorece o quê? Colocar esses produtos no mundo inteiro. Tanto é que o Brasil hoje tem como principal importador a China e o segundo os Estados Unidos. Então, para poder diminuir e neutralizar isso aí, eles vão o quê? Vai tributar os produtos desses países que estão fazendo frente ao mercado americano lá dentro e também em nível mundial. Como é que fica essa situação, Júlio? Porque o nosso maior parceiro comercial é a China. É a China. Hoje, o segundo é os Estados Unidos. Segundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos compra da gente 32% do que nós produzimos para exportar. Quer dizer, a gente ampliar esse mercado com a China não pode melhorar essa situação? Não, a tendência do Brasil, e aí é uma crítica que se fez ao Fernando Henrique, faz ao próprio presidente Lula, mas que está correto a medida que os presidentes tomam de poder buscar mais mercados. É importante que o Brasil busque mais e mais mercados para depender menos, não só dos Estados Unidos, como da China. Quanto mais parceiros comerciais ele tiver, uma situação dessa que provavelmente vai acontecer com o Brasil, deixaria de ter um impacto tão negativo como vai ter. Mas tem um outro ponto também, João Deval. Porque valorizando o mercado interno, no caso que o Trump quer fazer lá com os Estados Unidos, ele vai valorizar o dólar. Valorizando o dólar, a nossa economia é totalmente indexada ao dólar. Por quê? 90% do que nós produzimos aqui no Brasil tem algum componente de dólar. Então, quando ele valoriza o dólar, o que acontece? Você aumenta o custo operacional das empresas. Porque elas então, o dólar vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Então, elas vai encarecer os produtos produzidos aqui e isso tende a gerar inflação. Agora, para quem exporta, é melhor? Para quem exporta, é melhor. Porque quando melhor assim, para fora, né? Para fora. Quando a nossa relação real-dólar, o real é mais desvalorizado que o dólar, favorece para a gente exportar. Mas para o mercado americano, nós vamos ser taxados. Esse é que é o problema. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, hoje nós estamos aí com aquela, inclusive o governo tem que anunciar logo que ninguém aguenta mais esperar esse pacote de redução.
Dólar está aí, nunca tivemos um valor desse tão alto, é praticamente acima de R$6. Isso pode aumentar ainda? Pode. Quanto mais demorar para que o governo... Não, eu digo com a política do Trump depois. Você fala o quê? O dólar, por exemplo, a partir de janeiro, ele assumindo, colocando em prática o pacote de medidas lá nos Estados Unidos, valorizando o dólar. Aqui no Brasil ele pode subir acima desse patamar que nós estamos hoje? Pode subir, porque tem duas situações que o mercado especula. Tanto o que está acontecendo lá fora, quanto o que acontece aqui dentro. Aqui dentro, se o governo não fizer esse dever de casa de, pelo menos, não vou dizer zerar o déficit fiscal, mas ele reduzir bastante o déficit fiscal, continua a especulação sobre até que ponto o governo brasileiro consegue honrar com as suas obrigações. Isso força o quê? Uma valorização do dólar e uma desvalorização do real. Por quê? Porque há uma preocupação do mercado se o governo vai ou não cumprir com as suas obrigações. Então você tem uma possibilidade de pressão do dólar internamente pelo déficit fiscal, tá? E uma possibilidade de pressão externamente pela valorização da economia americana. Então, a gente é pressionado pelos dois lados. Todo lado. Então, o que nós temos que fazer? Diminuir a relação déficit-PIB aqui, né? E temos que investir, principalmente em pesquisa e desenvolvimento, para a gente poder ter mais inovação na nossa produção, para diminuir o impacto dessa taxação no mercado americano. Então, quem estiver pensando em viajar para fora do Brasil, esquece ano que vem, né? Porque a não ser que você compre o dólar agora, né? Então, situação complicada, né? Júlio, obrigado pela sua participação, pelas suas explicações. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Sempre que precisar, estamos aí.